Vamos abrir a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo de número 25. Os versos de número 17 a 22. Vamos antes fazer uma oração, pedir que Deus abençoe a pregação da sua palavra. Senhor, Rei dos Reis, nós te louvamos, Senhor, e reconhecemos total controle do Senhor, soberania sobre tudo. E por isso, Senhor, rogamos ao Senhor, já foi pedido no início, que o Senhor abençoe todo este culto, serviço que é prestado ao Senhor. Mas mais uma vez eu quero pedir agora especialmente pela pregação da palavra do Senhor. O Senhor tem um cuidado especial com a pregação da palavra do Senhor. E por isso, Senhor, eu quero pedir que o Senhor abençoe este momento, que o Senhor abençoe as pessoas que vão ouvir, toda a congregação, que o Senhor também me abençoe como aquele que será atingido pela mensagem do Senhor, para que tenhamos, Senhor, humildade, para que tenhamos fé, abnegação no ouvir e também, Senhor, tenhamos reverência e bem claro diante de nós que quem está falando não é um homem. A tua palavra está aberta e será exposta. É o Senhor falando aos nossos corações. Assim como o apóstolo Paulo disse, Senhor, que exortando para que ouvissem como palavra de Deus. É isso que eu peço também, Senhor. Que o Senhor nos abençoe com isso. E quanto a mim como instrumento do Senhor, quero pedir que o Senhor também me dê humildade e reconhecimento de que é um instrumento apenas, nada mais do que um instrumento do Senhor. E que tenho um compromisso, Senhor, me ajuda para não sair daquilo que o Senhor propõe, que o Senhor tem aqui diante dos meus olhos. A palavra do Senhor. Eu exponho isso para a glória do Senhor. Vergonha de Satanás, edificação da tua igreja, exaltação de Cristo Jesus. É em nome dele que nós oramos. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte, o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça, com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho,
falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Amém. Louvado seja o Senhor pela leitura da sua palavra. Um lavrador tenciona limpar uma porção para plantar ali aquilo que vai ser o seu sustento. Mas naquele local tem muitos tocos, árvores cortadas e o seu toco ali bem enraizado. Então há uma dificuldade muito grande para, tendo limpado tudo, te retirar esses tocos. Mas eles precisam ser retirados. Então, existe uma ferramenta apropriada para se fazer este serviço da retirada desses tocos. Então, ele vai atrás de uma ferramenta que é côncava, de metal. Então ela tem um cabo bem apropriado, resistente. E quando ele faz o mesmo procedimento da enxada, que seria mais simples, e enfia isso na terra bem próximo do toco, esta ferramenta que é apropriada para arrancar o toco, ela vai entrar na terra fazendo este movimento e alcançando a raiz principal deste tronco. Coisa que a enxada iria arrancar em volta, mas jamais conseguiria tirar aquele toco se não tivesse esta característica apropriada para isso. Então ela alcança, corta esta raiz principal e apenas com uma pequena força de alavanca solta-se o toco, que de outra forma seria muito difícil sair dali. Mas digamos que um lavrador que tem muito manejo com a enxada, certamente nem tem esse equipamento, disse assim: eu sou mais a minha enxada e eu vou tirar esse toco. E então, ao tentar, ele vai cavar em volta, ele vai ferir, certamente, ele vai fazer qualquer coisa, quebrar o cabo da enxada, mas ele não conseguirá tirar esse toco, porque o instrumento não é apropriado, por melhor que seja o material. Ele não é apropriado. Diante desta mensagem, e que nós vamos falar do propiciatório, a sua constituição, todas as suas características e a sua função, esta súmula, esta mensagem deste instrumento que retira os tocos é sumamente importante. Você não pode esquecer, é uma coisa simples. O instrumento com a sua característica e a função que ele exerce. Para dar uma rápida, um rápido panorama sobre o livro todo do Êxodo, porque é importantíssimo, questões que são bem características neste livro, estão aqui presentes nesta pequena porção. Primeira coisa,
O Êxodo é um livro em que Yahvé aparece como Yahvé. Lembra que ele diz assim, quem é que eu vou dizer para eles? Moisés disse para o Senhor, quem é que eu vou dizer para eles que foi que me falou, Deus que me falou? Diga que eu sou. Essa é a primeira vez que Deus é apresentado como o Deus pactual. Isso é uma coisa fortíssima. Fortíssima, porque o pacto, ele tem esta função de um compromisso de Deus com o seu povo para salvar ele dos seus pecados. Uma outra coisa, a lei mosaica para Israel aqui é detalhada. Olha, muita coisa que eu estou falando aqui, eu vi Daniel falando aqui sobre isso hoje de manhã. Por exemplo, isso que eu estou falando agora. A lei, ela foi anunciada de forma muito mais detalhada, porque antigamente o povo sabia que tinha que sacrificar, que era um animal, derramamento de sangue. Mas nesta porção, neste momento, é o momento em que, exatamente o momento aqui no Êxodo, que Deus fala com Moisés e diz, registre aí, tem que se lavar antes de fazer isso. E tal, e é assim, cordeiro tem que ser assim, assado cordeiro, todo esse registro, que é importante para o sacrifício da retirada do pecado. Função do propiciatório. Aqui o Êxodo, nesse momento, na história do povo, é onde maior revelação acontece na história da redenção. É um momento em que começa a aparecer, porque, claro, a história da redenção, ela é progressiva. Então, vinha-se mostrando-se, aparecendo na história da redenção, que havia uma pessoa, filho de uma mulher que ia nascer e tal. Mas aqui começa-se a ter detalhes muito mais, como se fosse um boom assim, de detalhes muito maiores do que se tinha antes. Claro que cada vez para frente vai aumentar mais. Mas aqui é um momento especial disso. Uma coisa seríssima também começa a acontecer aqui. Deus, ele era presente com o seu povo. Ele estava no meio do seu povo. Mas, exatamente aqui no Êxodo, é onde Deus começa a tabernacular com o povo. Deus desce. E é tão diferente que coisas de arrepiar acontecem nessa descida de Deus. Então vejam que essas coisas que eu estou falando são temas importantíssimos, gerais, de Êxodo, mas que aqui nesse pedacinho brilha de forma extraordinária. Há a inauguração da estrutura mais detalhada da aliança. A aliança é uma coisa tão extraordinária. Pacto de Deus conosco. Tão extraordinária. Que os presbiterianos falham terrivelmente. É uma coisa que, quando você começa a estudar mais sobre o assunto, você vê que o que é uma diferença dos presbiterianos para todas as outras, apagado, fica apagado. O sujeito não sabe por que é presbiteriano. Ah, estou aqui também, ele também está lá, então todo mundo está fazendo a mesma coisa, adorando. Não! Nós somos pactualistas! Isso aqui brilha
nesse pedacinho. Veja. Para que você saiba onde é o propiciatório. Vamos pintar. Vou tentar fazer de uma forma mais rápida aqui para você ter ideia do que é que nós estamos falando. Onde é que está o propiciatório no arraial? Então nós temos aqui um local onde o povo se assentou. Certo? Então a nuvem parou e todo o povo armou suas tendas para fixar ali por um tempo. Havia uma estrutura para isso. De um lado estava uma tribo, de outro, outra tribo. Cada um tinha o seu lugar isso é bem organizado. As tribos estavam dispostas de uma forma específica. No meio tinha um espaço grande, que ali seria, bem no meio, seria armado o tabernáculo, a tenda de Moisés bem em frente ao tabernáculo. Havia uma cortina cercando o espaço que o tabernáculo seria construído. Naquele primeiro espaço, abrindo a porta, digamos assim, a cortina que abre para que você possa entrar, logo diante de você estará o altar. O altar para se sacrificar o animal. Depois desse altar, pouco mais à frente, nós vamos ter o tabernáculo ali armado. Mas na porta do tabernáculo havia uma bacia para purificação. Para entrar na primeira cortina, naquele primeiro local, você tinha que ter cumprido um ritual de purificação. Ou seja, você estava puro para entrar ali. Entrou ali puro. Havia uma bacia para se purificar, mais ainda para entrar no tabernáculo. Lá no tabernáculo você se purificou, entrou. Então você tinha ali a mesa dos pães, um altar de incenso e bem diante de você o Santo dos Santos. Veja como tem ideia como é especial o propiciatório. Para você ter ideia. Você, para chegar no propiciatório, primeiro, você tinha que passar por um ritual de purificação, não é um dia só, mais de dia, purificação. Você entrava no primeiro lugar, não podia entrar diante do propiciatório. Aí você, para entrar no tabernáculo, você ainda não ia chegar no propiciatório. Você tinha que se purificar mais uma vez naquela bacia, entrava nesse lugar. Mas você ainda não estava puro para entrar aonde o propiciatório ficava. Que coisa especial esse propiciatório. E digo a você mais. Não conseguiria entrar aonde ficava o propiciatório se não fosse um sumo sacerdote. Veja como é especial. E digo mais. Como o sacerdote tinha que amarrar uma corrente nos pés para entrar. Porque uma falha caía morto. Quem ia entrar para puxar esse homem de lá? Tinha que ser a corrente para puxar, uma corda para puxar ele de lá. Olha que coisa extraordinária. Como esse propiciatório é santo. Então, você, como sumo sacerdote, então, entrando ali, ainda tinha mais. Antes de entrar, você dava de cara com 2 anjos que lhe lembravam, remetiam a você a história dramática do Éden. Que quando Adão pecou, foi posto para fora do Éden e
anjos com espadas flamejantes, parecendo aqueles filmes, espada de fogo, pegando fogo assim. É muito pior do que filme, por quê? Porque eram querubins que estavam com essas espadas, que são seres extraordinários, são os maiores, os melhores anjos, mais poderosos, estavam ali diante da entrada para nunca mais entrar ali. Adão e Eva. Essa história foi contada para eles, para o povo, para Moisés. Quer dizer, Moisés tinha tudo isso de Deus. E resultado, estes querubins estavam diante deles para lembrar isso. Como Deus é santo, como Deus é puro. E então, entrando por estes querubins, estava o propiciatório ali. A arca, o propiciatório em cima dela, a tampa dela, ali diante. Então vejam. Que coisa extraordinária como é isso. Diante disso, vamos ler a porção do 17 a 20 e olhe o que é que este texto diz. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro batido farás nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade da outra parte e outro na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades deles. Os querubins estenderão as asas por cima do propiciatório, por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces, uma voltada para a outra, olhando para o propiciatório. Primeira coisa que você, se deparando com uma porção dessa, que você tem que saber, a primeira coisa, que isso aqui é uma coisa distante, eu nem entendo sei o que é isso, tanta coisa, medidas, olhando assim, olhando assado, tem que ser de uma peça e tal, é muito complicado isso aí, isso não é para mim não. É lei, não é graça. Olhe quanto se perdeu destas coisas com essa desgraça. É lei, não é graça. Nós estamos no tempo da graça, por isso estas coisas não são para nós. A primeira coisa que você precisa saber é que Deus falou, é graça. Porque Deus não se comunica com o homem, não. Deus não tem nem essa linguagem do homem. Deus, ele totalmente separado do homem, ele é santo, santíssimo, totalmente separado. Nada, absolutamente nada que tinha que se comunicar com o homem. Descer aqui. Jamais. Para Deus está falando isso aqui, ele está falando a sua lei para o homem. O homem é um absurdo que o homem não pensa. Não pensa nisso, só em Deus está falando, é graça. É muita graça. Ele veio ao homem, não foi o homem que foi não, ele veio, isso é graça. Lei é o homem fazer, o homem ir. Ele vir é graça. De uma forma extraordinária, ele quis fazer isso e bolou um plano para poder se comunicar. Porque não havia nada disso. A primeira coisa é isso, é graça. Segunda coisa, para Deus fazer isso, houve uma necessidade. Deus está dando a sua lei. Por quê? Outra coisa a gente precisa se perguntar, por que Deus está aqui falando, dando a sua lei para o homem? Ele está fazendo isso por conta da queda. E olha, tudo que tudo não,
uma algumas coisas que eu relacionei aqui do que por que Deus está fazendo isso. Primeiro, com a queda, o homem perdeu da santidade de Deus. Santidade é a separação, é a pureza. Separação de tudo aquilo que não é como Deus. Adão tinha a santidade. Ele estava no jardim, olha, separado dos... Deus fez um jardim no mundo, ele fez um jardim para mostrar isso. O homem participa da santidade de Deus, está separado. Perdeu isso. Hoje, o homem parece muito mais com o diabo do que com Deus. E você? Você precisa pensar sobre isso. Você precisa pensar se você precisa desse propiciatório. E a primeira pergunta a se fazer é: com quem você se parece mais? Com Deus ou com o diabo? Ah, sem sombra de dúvida eu me pareço mais com Deus. Afinal de contas, eu estou aqui na igreja. Nós vimos que Deus, Ele requer não apenas o pisar no seu templo, mas Ele requer o coração. Este é um serviço. Agora, nesse momento, você está servindo a Ele? Ou você está com a mente em outro lugar? Está com muito sono? Está divagando? Não está acompanhando a linha do raciocínio no serviço ao Senhor, se apresentando como sacrifício vivo a Ele? Se você está assim, não pense que você vir à igreja, você está parecendo com Deus, não. Se você vem à igreja como uma obra e não como uma resposta, veja que é como eu tenho que me valer de algumas coisas de manhã para poder ajudar no entendimento aí de vocês e poder ir mais rápido para frente. É resposta. A salvação é totalmente separada e diferente de obras. A obra é uma resposta de um ser vivo. Para aquele ser viver, houve justificação, nenhuma obra. O ser vivo responde. A Bíblia, Deus diz: venha para a minha casa. Ele responde porque ele já está vivo, não tem nada a ver com a vida. Ele não obra para a vida. Então, pense nisso. Pense se você parece mais com o diabo ou com Deus. E você precisa do propiciatório. O homem, com a queda, perdeu a participação na glória de Deus. O que é a glória de Deus? É algo extraordinário. A glória é o brilho. A glória de Deus. Veja, tem um texto que diz assim: Cristo, Jesus Cristo, é o resplendor da glória de Deus. O homem perdeu isso. Você ter a glória de Deus, você ser diferente mesmo do mundo, do resto. É assim que você vive, é assim que é a sua vida. Terceiro, com a queda o homem perdeu a comunicação com Deus. Como é a sua comunicação com Deus?
Quando você ora, você fala com Deus ou com a parede? Ou com os seus móveis em casa? Você, quando ora, tem de fato Cristo como a mediação? É em nome dele, é nele e que você está vendo? Ou o nome dele no final, o nome de Jesus, amém, é apenas um carimbo sem nenhum sentido para você? Quarto e último lugar, a queda trouxe a perda do senso de não poder olhar para Deus fora de Cristo. Esse daqui, o mais importante aqui nessa lista. Você não pode olhar para Deus fora de Cristo. Você já viu quantas vezes o salmista fala de Deus se voltando: Senhor, por que de mim ficas longe? Porque o Senhor está, ele quer ver a face de Deus. A maior preocupação do salmista em diversos, no Salmo 11, nesse Salmo que é o 10, em outros, diversos salmos. A preocupação, a maior preocupação dele é ver a face de Deus. Mas ele tinha esse senso que, de fato, teria que ter a mediação para isso. Você tem esse senso que você não pode olhar para Deus sem Cristo. Diante disso, você vê que há uma necessidade do propiciatório. Aí faz sentido para você. Tá lá naquela relação de utensílios, de coisas que o povo levava naquela peregrinação. Mas tem uma importância extraordinária para você. Agora você percebe isso. Mas, depois de saber por que você precisa do propiciatório, uma coisa que você precisa então saber agora é como era esse propiciatório, as características dele. Então vejam, farás também um propiciatório de ouro puro. O propiciatório era de ouro. Ouro era a coisa mais importante que tinha na época. Então isso representa o quê? A dignidade. Veja que esses faraós e todas essas coisas que são feitas para pessoas importantes naquela época, muito tempo atrás, nessa época, era de ouro. O ouro é que mostrava a dignidade, a importância daquela pessoa. Então, ele era de ouro, mostrando a glória, a santidade de Deus. Veja, de 2 côvados e meio será o seu comprimento e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins. Esse comprimento é importante, mas eu vou mostrar um pouquinho mais à frente, porque eu preciso, antes de introduzir esse terceiro ponto, para poder falar dessas medidas. Mas, continuando, farás 2 querubins de ouro batidos farás nas 2 extremidades do propiciatório. Vejam, havia 2 querubins que são o quê? Os querubins, eles na Bíblia, eles são ministros de Deus que executam, que eles mostram o poder de Deus. Eles eram poderosíssimos, fortíssimos. Veja que eles estavam ali na porta do jardim para impedir qualquer um de entrar, porque eles tinham força para isso, poder para isso. Eles mostram isso, esta pompa do poder, da glória. Então, querubim mostrava isso. Estavam com rostos voltados para baixo. Vejam, as asas cobrindo ali o propiciatório e os rostos voltados para baixo. Isso mostra que ali
haveria uma manifestação extraordinária de poder. Aconteceria ali. Ora, o querubim, que é um ser poderosíssimo de Deus, estava ali. E ele, com o rosto voltado para baixo, mostra isso para nós. Imagine, um homem, né, como Moisés, chegar ali e ver aquela peça. Os querubins de Deus, que são seres de Deus poderosos, voltados para baixo, é para se tremer. Olha, Moisés era muito corajoso. É para se tremer, porque olha, se um querubim está com o olho voltado para baixo, o que é que eu vou fazer aqui nesse meio? É loucura! Para você ver a importância dessas coisas. Mostra, esses querubins voltados para baixo, mostram aqui, ali haveria uma manifestação de poder extraordinária, uma coisa nunca vista. De ouro batidos farás nas duas extremidades do propiciatório, um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte, de uma só peça, com o propiciatório fareis os querubins nas duas extremidades. Olha, ele ia compor essa tampa como uma peça única. A tampa desta arca, o propiciatório é a tampa da arca. Fica em cima da arca. E eles, assim, olhando para baixo, como uma peça só. Também é outra coisa que eu quero falar nesse próximo passo. As duas extremidades. Os querubins estenderam as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório, estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. O propiciatório perfeito. Quem é ele? O que é que esse propiciatório representa? Veja, nós estamos falando desde o início que ele é especial, então por isso eu descrevi aonde ele ficava. Quanto de purificação precisava, para mostrar para vocês o quanto ele é especial. Nós vimos aqui material nobre. Nós estamos acabando de ver aqui o que vai acontecer nele, que é uma manifestação poderosíssima. A maior manifestação de poder de Deus em todos os tempos e todo o mundo. Acontecer ali. Que pode tipificar? Ele está servindo de tipo para quê? Tão extraordinário como é. Esse propiciatório, ele representa Cristo Jesus. Veja, com toda essa constituição e a função, como nós vimos, a necessidade do propiciatório, pela perda da santidade, perda de tudo isso, pela queda, a necessidade de retirar toda essa desgraça do pecado. Porque ele só pode representar Jesus Cristo. Agora, diante disso, olhe o que o Novo Testamento fala. Nós vimos aqui a constituição dele, partes assim dele, o que é que mostrando o poder e a glória de uma peça. Olhe o que o Novo Testamento fala do propiciatório Cristo Jesus mesmo. Homem, Deus. Hebreus 1:3 diz: esse propiciatório é a expressão exata de Deus. Não parece?
Não é semelhante. É a expressão exata. Ele é nada mais, nada menos do que Deus. Segundo, Colossenses 1,19. João 1,14. Primeiro, este propiciatório é cheio de graça e de verdade. Qual a graça que você precisa? Amor, mais amor por Deus, por Cristo. Mais abnegação na sua vida em prol disso. Você precisa de mais fé também para isso? Você precisa de mais santidade? Qual é a graça que você precisa? Ele é cheio, transbordante de todas as graças que você precisa. Esse é o propiciatório de Deus para nós, Jesus Cristo. Colossenses 1,19 diz que ele é a perfeição de todas as graças. Jesus Cristo. Este nosso propiciatório, a perfeição. Não, ele não é só cheio, transbordante, que não se acaba nunca. Pode tirar e lhe dar quanto ele for de graças para você. Nunca terá menos graça do que ele tem. Além disso, as graças são perfeitas. Já pensou? Terceiro lugar, Colossenses 2,3. Esse propiciatório é onde estão escondidas toda a riqueza de Deus. Já pensou? Já pensou? Tudo que Deus tem, todos os tesouros, todas as joias, tudo o que há de melhor, tudo de Deus, estão escondidos nesse propiciatório, em Cristo Jesus, que Deus fez para nós. Já pensou? O problema é esse. É que a gente pensa, mas pensa como se não fosse nada vivo. É tudo morto. É um propiciatório do Êxodo, da travessia, é a peça de ouro. Só isso. Infelizmente, muitas vezes, nós crentes mesmo, muitas vezes, nós não pensamos no nosso propiciatório como esse que nós estamos falando aqui do Novo Testamento. Jesus Cristo, vivo. Não. Por que eu digo isso? Quantas vezes nós deixamos a riqueza da palavra de Deus porque nós trabalhamos demais e estamos cansados para ler a palavra de Deus? Quantas? Quantas foram as suas vezes? Porque tem muitas vezes minhas. Quantas foram as suas? Quantas as vezes que você, por estar, eu não vou nem dizer por estar cansado, por você não ter acordado antes de tudo como deveria acordar para falar com Deus em oração, considerou esse propiciatório que é vivo, que respira amor por você, e considerou ele como uma peça de ouro batido e mais nada, que não respira amor nenhum. Esse propiciatório, em Efésios 1, 13 e 26, em quem temos tudo. Tudo que você tem é desse propiciatório que vem. Romanos diz que todas as coisas foram feitas nele, por ele, para ele. Tudo que você tem,
sua energia, a sua força para fazer qualquer coisa, para se levantar de manhã sem orar, sem ler a Bíblia, para fazer tudo o que você tem que fazer, chegar em casa cansado e não tocar na Bíblia, não ter lido a Bíblia uma vez completa, nunca ter feito isso, nunca ter tido responsabilidade de ter um plano de leitura. Pois é ele, é esse propiciatório que lhe dá o ar que você respira, a força para fazer tudo sem ele, sem se importar com ele. Ah, mas eu venho para a igreja e acha que tá bom. João 10:30 diz que esse propiciatório é um com o Pai. Eu e o Pai somos um. Em segundo lugar, nós temos os versos de 21 a 22. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, de cima do propiciatório, do meio dos querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Se o primeiro ponto nós vimos foi a estrutura do propiciatório, quem esse propiciatório é, nós vimos isso mostrando a peça de ouro em si, os querubins, todas as coisas que significam, que é essa estrutura, constituição. Agora, nós estamos diante da função. A função disso. E vejam, a primeira coisa é, eu voltar no que eu fiquei devendo. Olhe que coisa extraordinária de Deus. Este propiciatório tem medidas. E essas medidas são medidas exatas. As exatas medidas da arca. Por quê? Porque a arca representava o povo de Deus, os eleitos de Deus. E estas medidas não podem ultrapassar porque este propiciatório tem a função de tirar os pecados apenas deste povo. Por isso, olha como eu falei, olha o que eu falei do pacto, que esse momento em Êxodo era um momento que brilha fortíssimo o pacto, a aliança de Deus com o seu povo. Veja como essas medidas representam isso. Não será retirado o pecado de ninguém que esteja fora dessas medidas. E que representa o povo que está ali, a arca. Então vejam. A outra coisa a respeito disso é que este propiciatório, como eu falei, que eu também iria ficar devendo, esta peça única mostra que, primeiro, este propiciatório era a tampa e este era o local, a tampa, aonde o sacrifício que foi feito do cordeiro, que retirado o sangue para aspersão nesta tampa. Então, a aspersão não era derramar, era aspergir. A aspersão do sangue nessa tampa iria mostrar a humanidade deste mediador. Porque ele teria sangue e iria sangrar. Ele seria um homem perfeito, mas também Deus. Por isso que a unidade com os querubins mostram duas naturezas. A gente não precisa ficar elaborando muito de que, mas os querubins não são Deus. Não, mas é apenas uma forma de lembrar que este mediador terá duas naturezas, humana, sangrando, e divina.
recebendo ali o poder de Deus ali em cima. Então, vejam que coisa extraordinária é esse propiciatório. E agora, a sua função. A primeira função que nós vemos aqui é cobrir o testemunho do povo. Que testemunho é esse? Obras más. Antes de falar, nós vamos agora abrir, por favor, que esse é um texto que você tem que agora passar da exposição para ele. Hebreus 9:4. Não deixe de olhar, porque nós vamos ver várias coisas nesse texto aqui. Vejam. Olha, Hebreus 9:4. Ao qual, veja um pouquinho antes, por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna. Presta atenção nessas coisas que é o que nós vamos ver agora. Dentro desta arca, que o propiciatório é a tampa, tem uma urna que tem o maná, um bordão e o bordão de Arão, que floresceu, e as 2 tábuas da aliança. Estas 3 coisas são o testemunho. Veja, sobre ela os querubins de glória, foi o que nós vimos aqui. O que é esse testemunho do povo? Porque nós estamos vendo aqui, olha, vimos aqui em Êxodo, que era o testemunho, estava sobre o testemunho. Olha, 22. Ali virei, veja porque é importante você ver a exposição fluindo do texto. Veja, versículo 22. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca, verso 22, do testemunho. É o testemunho do povo. Que testemunho é esse? Estas 3 coisas que nós vimos lá em Hebreus é que são o testemunho. Mas e aí? E daí? O que isso fala a respeito do povo? Isso fala das obras más. Olhe que obras. Veja, em primeiro lugar, Deuteronômio 10, de 1 a 5. Mas antes de Deuteronômio, você vai ver um pouquinho à frente no 32, o que foi que aconteceu. Olhe, veja, 32, lá no verso... Primeiro, vendo o povo que Moisés tardava de descer, é a situação do bezerro de ouro, pediu para Arão para fazer um bezerro de ouro. Verso 5, Arão, vendo isso, edificou ali, certo? No dia seguinte, madrugaram, ofertaram e tal. Aí vejam, disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho. Olha o que aconteceu. O povo se desviou. O povo passou a adorar a Deus, porque isso era uma adoração, era um culto. Eles não estavam cultuando a outros deuses, um culto a Deus da forma que eles queriam. Então, esse primeiro elemento, que são as tábuas do testemunho, as tábuas da lei, representa aqui, como obra má, a rebeldia do povo à lei de Deus. E vejam, olha aqui, verso de número 15. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas. Verso 17. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse Moisés, alarido. Respondeu-lhe Moisés, não é um cântico. Veja, não é alarido dos vencedores, mas alarido dos que cantam. É o que eu ouço, um louvor. Logo, verso 19, que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças, então acendeu-se a ira e arrojou das mãos as 2 tábuas. Veja o que aconteceu. Veja, Moisés estava diante dele. Olha, pare para pensar aqui nessa cena. Moisés descendo do monte, certamente estava ali ao alcance do bezerro. Quando olha e vê tudo aquilo, a rebeldia, o que é que estava nas mãos de Moisés?
2 tábuas que tinham os mandamentos, a lei de Deus. Veja bem, tinha a lei de Deus, que foram escritas com o poder do Espírito Santo, cravando ali seus dedos e fazendo essa inscrição de uma forma sobrenatural, extraordinária, tinha um valor altíssimo. Aquelas tábuas eram a manifestação do envolvimento de Deus conosco. Ora, foi Deus quem escreveu algo visível. Me diga quando, onde foi que você teve esse testemunho? Deus não foi o homem como amanuense de Deus, não. O próprio Deus escreveu esse testemunho. Gente, pare para pensar que valor. Que valor tinha essas tábuas? Moisés não era louco, não. Moisés era um homem inteligentíssimo. Como Moisés quebrou essas tábuas diante desse povo, nesse bezerro, essa porcaria desse bezerro? Como foi que Moisés fez isso? Que loucura que tomou ele para quebrar algo tão valioso assim, por causa de uma porcaria de um bezerro? Você sabe o que foi? Agora eu quero que você escute com bastante atenção. O que foi essa loucura de Moisés? Aquelas tábuas, aquelas pedras, tinham um valor extremo, incomensurável. E Moisés sabia disso. Mas Moisés quis mostrar para eles e para todas as gerações que irão de vir, que já passaram e que irão de vir ainda até a volta de Jesus. Esse ato foi um ato poderoso que Deus fez Moisés fazer, que foi mostrar o que é que nós fazemos quando nos rebelamos contra a lei de Deus. Nós estamos desprezando o maior tesouro que existe. E isso é loucura. A mesma loucura que é Moisés quebrar aquelas pedras naquele bezerro. Moisés estava mostrando para aquele povo e para todos nós que é uma loucura sem tamanho desprezar a palavra de Deus, a lei de Deus. E era isso que estava acontecendo. Você já parou para pensar na sua vida? Você já parou para pensar o valor que isso tem? O valor que a palavra de Deus tem? Como você tem lido a palavra de Deus? Como você tem obedecido ela? É como é na sua maneira, naquele passinho, como muitos falam de uma forma inclusive bestial, é no passo do gado, só para dizer que é com negligência. Deus deixa a negligência. É assim. Esse livro é rico demais. Esse livro é precioso demais para não se engolir ele, comer ele, lendo ele com oração. Então veja, a primeira coisa, rebeldia contra a lei de Deus, dura serviço. Nesse mesmo texto, para não demorar muito, eu quero citar. Nesse texto aqui, Deus diz, isso é porque o povo é um povo de dura serviço. Sabe o que é isso? Isso aí é totalmente de acordo com o que nós estamos falando aqui sobre a lei. Deus fala uma coisa da sua palavra, servida isso aqui, ó. Dura é que a criança ouve o pai falar, não faça.
dura serviço. O contrário é aquele que o pai diz: meu filho, você errou. Serviço mole, abaixa logo. Foi mesmo. Você vê a humildade, você vê um coração que quer acertar. O serviço amolece na hora, diante da lei. Segunda coisa, a vara de Arão. Número 16:41, vamos rapidamente para número 16:41, é bem pertinho aqui. Olha, a vara de Arão, verso 17, diz assim: tomai cada um o seu incensário. Vamos falar aqui de forma mais abreviada para vocês entenderem aqui. O povo recebeu um castigo de Deus por um erro. Aí começou a morrer gente. Aí Deus mandou o sacerdote Arão correr para fazer o sacrifício e tal, e começou aquela rapidez para resolver as coisas, e aí conseguiram. Aí foi melhor, passando a ira. Depois de uma coisa dessa, não era para tomar vergonha na cara? Não. Não tomaram. E começaram a falar coisas contra Deus. Vocês nos trouxeram aqui para nos matar. Olha aí o povo morrendo todo. Não queremos mais esse governo. A rebeldia contra o governo. Aí, veja, no 17, versículo 17, Deus diz: então nós vamos fazer aqui uma coisa para... Vamos ver quem é que vai governar. Não queriam mais que Arão governasse. A tribo de Levi governasse. Então, ele fez lá pegou-se 12 bordões, cada um de uma tribo. Traga aí cada um, seu líder da tribo, traga os bordões, 12 bordões. Uma vara tirada de um arbusto, totalmente cortada. Não tinha uma folha, não tinha nada. Esses bordões foram colocados no local e no dia seguinte, é muito rápido, no dia seguinte, vai lá ver aquela que florescer e der amêndoa, esse aí é que vai governar. E a vara da casa de Levi, que foi colocado o nome de Arão nela, foi aqui que floresceu, que deu folha e fruto. É amêndoa. Então, com isso, veja, no 17:2, fala aos filhos de Israel e recebe eles bordões, como nós vimos. Verso 8, no dia seguinte, ela floresceu e deu amêndoa. Verso 10, disse o Senhor a Moisés: torna a pôr o bordão de Arão perante o testemunho. É exatamente esse aqui, que mostra a rebeldia do povo contra o governo de Deus. Quantas vezes Deus tira alguma coisa de sua vida e você se transtorna com isso? Eu falo tantas vezes, está parecendo clichê, mas são muitas mesmo. Infelizmente, isso acompanha a nossa vida. Nós precisamos de mudar e passar a ter o pecado como de fato um acidente em nossas vidas. Porque isso não é característica de povo de Deus, aquele povo que brilhou na história, como os puritanos. E, gente, não são só os puritanos, não. Se você for estudar a história da igreja, olha, o segundo século você chora. Enquanto você lê o segundo século, você chora sem parar, arrepiado, você chora com uma comoção divina mesmo. Poder que Deus manifestou na vida daquelas pessoas. Cada história extraordinária. Gente grávida, na cadeia. O algoz virar para ela: olha que desgraçado. Sabe, você
você é melhor você negar a Cristo para sair daí, porque você está grávida. Você vai ser uma horrível, vai ser uma desgraça. Faça isso. Ela não. Sabe o que aconteceu? Ela pariu. Gente, olha que desumanidade, que coisa de dar nojo. Enquanto ela paria, a mulher grita de dor. O desgraçado virou para ela e disse assim: você tá sentindo dor agora aí por causa disso? Você quer enfrentar o leão? Você é maluca? Debochou dela, deu risada dela. Você está chorando por parir? Você vai ser comida pelo leão, despedaçada por ele. Como se chamou de besta. Ela pariu, entregou a criança dela. Olha que coisa. Como a gente não chora com isso. Entregou a criança dela. Simplesmente, se ela negasse, ela sairia dali, junto com sua criança. Ela entregou o seu bebê recém-nascido para alguém de sua família e não negou. E foi para as feras e não negou. E foi enfrentar aqueles leões, aquelas coisas, feras horríveis. E ela disse assim, virou para esse algoz e disse para ele assim: olha, no momento do seu parto, quando ele disse aquilo, agora eu estou sentindo essa dor porque eu estou sozinha. Mas quando eu estiver lá, eu estarei com aquele que vai tomar minha dor, que sentiu a dor por mim. E aí sim, eu vou conseguir passar por essas feras. Mesmo que elas me despedacem. E ela foi despedaçada mesmo pelas feras, porque ela não negou. O que é isso? Isso é o senso do governo de Deus. Qualquer besteira nos faz deixar de ir para a igreja. Qualquer besteira nos faz deixar de obedecer ao Senhor. Qualquer besteira nos faz resmungar, murmurar do que estamos passando, que é governo de Deus. Estamos sempre em rebeldia com o Senhor. Este foi a vara de Arão, o testemunho do povo. Em terceiro lugar, o vaso do maná. O vaso do maná representava a rebeldia contra a provisão de Deus, o alimento de Deus. Esse que está aqui agora sendo dado a você na boca é o maná de Deus. É o alimento de Deus. O povo, nessa ocasião, quero adiantar mais, você tem aqui o texto para você, depois se quiser anotar, Êxodo 16, 2, 3, 8 e 33, falam exatamente sobre isso. Mas para adiantar, o povo, ele se rebelou contra o que Deus tinha de provisão e começou a reclamar. Então Deus deu o maná e pediu: recolha esse maná na urna. Era essa urna. E colocou lá. Muitas vezes nós nos queixamos da provisão de Deus. Deus alimenta com o que Ele quer. A pregação, muitas vezes, é amarga para a gente. Porque Deus quer que seja amarga. Não porque não é de acordo com a palavra de Deus, mas porque vai muito de encontro a feridas nossas.
a coisas na nossa vida. Porque Deus usa a palavra dele como uma espada de dois gumes, e essa espada, ela penetra a profundeza do nosso coração, e a sua amolação é tão impressionante. A habilidade do Espírito Santo, que é a espada do Espírito, é tão grande de tirar o pecado, que dói, porque vai fundo. E a gente grita, esperneia e reclama do ministro de Deus, muitas vezes. E começa a falar de defeitos. E tem muita gente que chega até o ministro para dizer coisas para humilhar. Cheio disso. Eu sou filho de pastor. Estou no ministério, a essa altura do campeonato, fazendo seminário para candidato ainda ao ministério. Porque eu lutei contra isso. De tanto ver meu pai sofrer na mão de crente. É assim que faz. Raiva da provisão de Deus, do alimento de Deus. Você precisa saber que tudo isso daqui que está sendo transmitido para você, muitas vezes até acha muito longa também. Está demorando demais. Você precisa saber que isso aqui é um prato de comida feito por Deus, totalmente programado, balanceado para você. Tudo aqui. A forma que o pregador transmite, as coisas que ele prepara, coisas que ele esquece de falar, tá no esboço e ele passou batido, é porque não estava no esboço de Deus. Outras coisas que entra mais, que estava no esboço de Deus, não estava no outro. E nós precisamos receber isso como o alimento perfeito para as nossas almas. Como é que você come o prato mais caro de Salvador? Senta na mesa para comer. Dá 2 garfadas rápidas, engole e vai embora. É assim? Ou você saboreia? Aproveitando o máximo da provisão de Deus. Rebeldia contra isso. Isso é um pecado grave. Mas estas são as coisas que estavam ali, representando o povo. Isso é exatamente o que é a nossa vida. E eu sinto lhe dizer, se você não se reconhece aqui, nesse testemunho que eu acabei de dizer, eu quero dizer para você, você está fora da cobertura de Cristo. Porque Cristo cobre isso. Você é o quê? Não é nada disso, não? Sinto lhe dizer que se você não é, você não está debaixo de Cristo. É como Jesus disse para os fariseus. Porque agora vês, é cego. É por isso. É porque vê que é cego. É porque se você acha que essas coisas não são de sua vida, não fazem parte de sua vida, rebeldia contra o governo, rebeldia contra a provisão de Deus e rebeldia contra o governo de Deus, contra a lei de Deus e o governo, você está fora de Cristo.
não será resgatado por ele. Mas vejam como esse propiciatório cerca perfeitamente tudo isso. Então isso está coberto por ele. E aí a grande importância. Não é você, não vou mudar minha vida então porque está coberto. Não. Aí é que está. Se você está ali dentro e você é uma nova criatura, você está resguardada da ira de Deus destruidora. Que é assim que é a palavra de Deus. Veja agora. Primeiro, cobrir. Segundo, fazer conhecida a sua vontade. Ali no meio ele disse, olha como é, como foi, vamos ver de novo lá. Virei ali, de cima do propiciatório, do meio dos querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Deus. É neste propiciatório, é em Cristo Jesus que Deus fala. Deus não falará fora de Cristo. Todas as mensagens, as exposições de qualquer linha, qualquer porção da palavra de Deus tem que ter Cristo Jesus. Porque é desta forma que Deus falará. Ele não falará por outras linhas que não seja Cristo Jesus. Então, Deus transmite, ele transmite leis, ele transmitia todas essas cerimônias religiosas, e ele também transmite os seus juízos. Gente, já pensou você mencionar que tem alguma parte aqui, Naum, Sofonias, Zacarias, uma parte sequer deles, que você não pôs os olhos? Você não sabe o que Deus quer transmitir para você naquela porção? Porque aqui está o propiciatório. Toda a palavra de Deus, que é Cristo Jesus. Já pensou isso? Você não pode a partir de agora. Você vai sair deste culto e hoje você vai começar o seu plano de leitura da Bíblia. Prepare ele. Não é para começar no 1º de janeiro não, hein? Para começar hoje. Se você quiser, você pode programar para terminar também nesse dia, que aí você programa por um ano. Termina em dezembro do ano que vem. Mas não faça a loucura de deixar para começar em 1º de janeiro. Já pensou? Deus quer falar com você. E você escolhe o que ele vai dizer. Só vou ler uma parte. Abacuque não vou ler, não. Malaquias eu não vou ler. Deus transmite toda a sua vontade através dele. E digo mais, ele transmite sem imagem nenhuma. Não precisa de dramatização. Não precisa não, é pecado. Transmissão no culto da lei de Deus, da vontade de Deus, por qualquer imagem.
Porque vejam, o que é que estava ali, em cima do propiciatório, entre os querubins? O que é que ele disse? Eu falarei ali. O que estava ali? Nada. Ele mesmo. Falando. Veja que, diante disso, você percebe que não tem imagem, a não ser o propiciatório. Deus Cristo Jesus é a imagem de Deus para lhe falar. E é toda a Escritura. Você quer aprender de Deus, das leis de Deus, por imagem? A, B, C, D, E. Faça isso. Ponha os olhos nessa imagem. Que você vai aprender de Deus. Em terceiro, a função desse propiciatório é como sacerdote, Cristo como sacerdote, interceder por nós. Que coisa extraordinária. Diante disso, nós já estamos finalizando, não posso deixar de falar isso. Olhe para Hebreus 5, versos 5 e 6. Esse texto de Hebreus, fecha, Hebreus 5, diz assim, versos 5 e 6. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Gente, olhe que coisa extraordinária para finalizar. Olhe o que está diante de nós. Muita conversa, muita celeuma sobre como é que a segunda pessoa da Trindade, qual é o momento em que ela passa a ter a missão de redenção, como é que foi isso? Foi no momento em que desceu, o homem pecou, tal. Tem muita gente que pensa que a segunda pessoa, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, passou um tempo sem ser Jesus Cristo. Tem gente que pensa. Eu mesmo pensava assim, antes. Algum tempo aí, é uma coisa confusa, é uma discussão teológica. Gente, diante desse texto, olhe que coisa extraordinária. Simplesmente, o apóstolo está pegando dois textos aqui, Salmo 2, Salmo 110, e olhe a importância da hermenêutica básica. Aqui eu vou falar hermenêutica básica, introdutória, mais simples de todas. Se o apóstolo pega um texto, pega outro texto para falar de uma coisa, o que é que significa? Que esses textos, embora estejam separados, falam da mesma coisa. Ele não está falando de uma coisa, aí em outro. Não! Ele está falando que Cristo é sacerdote. Ele está dizendo que Deus constituiu Cristo como sacerdote. Vá para Salmo 2. O que é que Salmo 2 fala da segunda pessoa da Trindade? A geração dele. A geração pelo Pai. Desde que existiu segunda pessoa da Trindade. Ele é o seu intercessor.
Já pensou que coisa? Você já pensou que coisa? Como é que você despreza isso? Como é que você acha que pode estar no mundo entregue a Satanás? Como você pode achar que não é vitorioso se desde sempre, de toda a eternidade passada, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, foi constituída por Deus, o seu Redentor? Porque é nesse mesmo texto que ele cita o Salmo 110, dizendo: tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, unindo o texto da geração da segunda pessoa com a função de redentor, de sacerdote, de intercessor. Gente, é uma coisa fora do normal não ter todo o apreço que nós deveríamos ter por Jesus Cristo. Todo o amor, reúna todo o amor que tem você. Todo. Amor seu filho, pegue esse. Amor sua casa, pegue essa. Amor seu cônjuge, pegue esse. Todo o amor que existe em você, reúna. E bote todo em Jesus Cristo. É nada para o que ele merece. Nada por ser constituído por Deus desde toda a eternidade o seu intercessor. E por último, diante deste, nesse propiciatório que Deus fala. E como é essa fala? Olhe que coisa extraordinária. Deus quer, no seu coração, ele tem coisas para falar com você, para tratar com você. Mas você, é por isso que eu disse desde o início, que Deus não tem, Deus não fala português, Deus não tem linguagem, não fala nenhum idioma. Como Deus vai se comunicar conosco? Aí Deus constituiu Jesus, que sabe o que ele é? Ele é o verbo, a interpretação da vontade de Deus para você entender. Para você saber o que está no coração de Deus. Cristo Jesus foi constituído o verbo, a linguagem de Deus, para você saber o que Deus tem no coração dele para você. Meu Deus, como é que a gente não lê a Bíblia? Isso é uma coisa de louco, é a coisa mais estúpida, mais ignorante, é a maior loucura do mundo. E aí eu encerro com uma frase de Thomas Watson, que diz assim, a respeito de João 1,18. Nós sabemos que João 1,18 fala de Jesus como o verbo, não é? Thomas Watson diz: porque assim como a palavra é intérprete da mente e revela o que está dentro do peito de um homem, assim Jesus Cristo revela a mente do Pai para nós a respeito das grandes questões de nossa salvação. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque Cristo é o perfeito propiciatório em constituição e função, que recebe toda a ira de Deus Pai
para salvar o seu povo dos seus pecados. Amém.